Olá! Neste e no próximo vídeo, vamos ver como especificar os parâmetros das funções gráficas para obter efeitos que não são possíveis somente com o uso da interface gráfica do R-Commander. Vamos utilizar o conjunto de dados JUL2 do pacote ISWR. Aqui nós temos um exemplo de um estudo transversal que coletou dados de 1.339 pessoas, principalmente pessoas em idade escolar. As variáveis coletadas foram altura em centímetros, menarca, se já ocorreu ou não, sexo, um vetor numérico, onde 1 é o sexo masculino e 2 o sexo feminino. E GF1 é o fator de crescimento parecido com a insulina em microgramas por litro. Classificação de Tanner, que se refere aos estágios da puberdade, classificados de 1 a 5. Volume testicular em mililitros e peso em quilogramas. Aqui está parte do conjunto de dados JUL2. Estamos aqui no R-Commander e vamos supor que já carregamos o pacote ISWR, o conjunto de dados JUL2, e vamos supor que também geramos uma variável sexcat, que é o resultado da conversão da variável sex para fator, e usamos os rótulos masculino e feminino para os níveis deste fator. Também convertemos a variável Tanner para fator com esses rótulos, Tanner 1 até Tanner 5, para os níveis correspondentes e criamos a variável TannerCat. Vamos fazer um gráfico de barras das categorias de Tanner separadas por sexo. Vamos em Gráficos, Gráfico de barras. Vamos selecionar a variável TannerCat. Vamos clicar em Gráfico por grupos e selecionar a variável SexCat. Em Opções, vamos especificar percentagens, barras lado a lado e percentagens do total. Vamos especificar um rótulo para o eixo X, para o eixo Y e um título para o gráfico. Vamos clicar em OK. Aqui está o gráfico de barras das categorias de Tanner por sexo. Vamos ver como alterar diversos aspectos desse gráfico, alguns dos quais não podem ser configurados via menu do R-Commander. Vamos ver como alterar este comando para alterar alguns aspectos do gráfico de barras. Alguns argumentos apresentados a seguir são comuns a diversos tipos de gráficos. Outros são específicos do diagrama de barras. Os argumentos xlab, ylab e main se referem respectivamente aos rótulos do eixo X, do eixo Y e ao título do gráfico. Eles são comuns a muitos gráficos exibidos pelo R-Commander. Neste gráfico, vemos que a altura do eixo Y é menor do que a altura da maior barra do gráfico. Vamos acrescentar o argumento ylim, que é um vetor com dois elementos, 0 e 30, que especificam os limites do eixo Y. Vamos marcar este comando e vamos clicar em submeter. Vemos agora que o eixo Y é maior do que a maior barra do gráfico. Um argumento análogo xlim especificaria os limites do eixo X. Num gráfico de barras, ele não é necessário. Vemos neste gráfico que o título da legenda ficou com o nome da variável, sex_cat. Vamos alterar o título dessa legenda. Com o argumento legend.title, podemos alterar o título da legenda. Vamos marcar novamente o comando e clicar em submeter. Agora vemos que o título da legenda foi alterado.
Também podemos especificar o espaçamento entre as barras dentro de cada grupo e entre os grupos. O argumento space é utilizado para especificar o espaçamento entre as barras. Indiretamente, ele define a largura das barras. O espaçamento é expresso como uma fração da largura das barras. O argumento space pode ser expresso por dois números, sendo o primeiro o espaçamento entre barras de um mesmo grupo e o segundo o espaçamento entre os grupos. Se space não for especificado, os seguintes valores são assumidos. Se o diagrama de barras incluir mais de um fator e as barras forem desenhadas lado a lado, como neste exemplo, então space é igual a C entre parênteses 0,1, ou seja, o espaçamento entre os grupos de barras é igual à largura das mesmas e não há espaçamento entre as barras em cada grupo. Para os demais casos, space é igual a 0,2, significando que o espaçamento entre as barras é igual a 20% da largura das barras. Especificando space dessa forma, significa que as barras de cada grupo serão separadas por uma distância correspondente a 20% da largura da barra. E os grupos de barras serão separados por uma distância igual a 1,5 a largura da barra. Vamos marcar o comando e clicar em submeter. Vemos que há uma pequena distância entre as barras em cada grupo e a distância entre os grupos é igual a 1,5 a largura da barra. O argumento cx.lab nos permite alterar o tamanho dos rótulos dos eixos x e y. Este argumento com o valor 1,8 significa que o tamanho dos rótulos ficará 80% maior. O argumento cx.names nos permite alterar o tamanho das categorias da variável no eixo x. Este argumento com o valor 1,2 significa que este tamanho ficará 20% maior. O argumento cx.axis nos permite alterar o tamanho dos números que aparecem no eixo x e y. Como estamos trabalhando com um diagrama de barras, este argumento irá alterar somente o tamanho dos números no eixo y, que ficarão 50% maior. Vamos marcar o comando e clicar em submeter. Vemos no gráfico que o tamanho dos rótulos dos eixos x e y ficaram 80% maior, os números no eixo y ficaram 50% maior e as categorias da variável no eixo x ficaram 20% maior. Vamos agora alterar os nomes dessas categorias da variável do eixo x. Os nomes das categorias da variável que são escritos no eixo x podem ser alterados por meio do argumento names.arg. Este argumento deve ser especificado como um vetor com comprimento igual ao número de categorias da variável e valores do tipo character. Neste exemplo, a categoria Tanner1 será substituída por T1, a categoria Tanner2 por T2 e assim por diante. Vamos marcar o comando e clicar em submeter. Vemos que as categorias da classificação de Tanner foram substituídas por esses valores. No próximo vídeo, vamos ver como alterar as cores das barras. Até lá!